Vamos dar continuidade ao estudo aqui das classes gramaticais. Agora veremos a classe gramatical artigo. Bem, pessoal, o que a gente precisa saber do artigo? Tá? O que é importante nós sabermos aqui para o nosso concurso público? Temos várias informações importantes. A primeira que eu quero mostrar logo de cara para vocês é o seguinte: o artigo ele pode ser definido ou determinado. Artigo definido ou determinado. E como artigos definidos ou determinados, nós temos o, os, a e as. Os artigos também podem ser indefinidos ou indeterminados. Quais são? Uns, uma e umas. Pessoal, agora eu vou falar uma coisa só para a gente ir entendendo melhor aqui o estudo da língua portuguesa. Nós vimos que o artigo é uma classe gramatical variável. Então, observem só uma coisa. Bastaria eu saber que o é um artigo. E se ele é variável, ele está variando aqui, ó, para o plural, para o feminino e para o feminino plural. A mesma coisa acontece com o um. O um está variando aqui, ó, para o plural, para o feminino e aqui para o feminino plural. Então, em primeira mão, a gente precisa saber quais são os artigos, os definidos e os indefinidos. Vamos a mais algumas informações aqui muito importantes. Olha só, pessoal, o artigo é a classe gramatical que vai definir ou indefinir um substantivo. Logo, toda vez que eu tiver um artigo, terei depois dele um substantivo. Isso aqui é muito importante para a gente. Por quê? Porque quando eu identifico um artigo na frase, eu já sei que posteriormente eu terei um substantivo. Então isso ajuda a gente a identificar os substantivos nas frases. Vamos ver alguns exemplos. O aluno gabaritou a prova. Então aqui eu tenho o artigo definido o, aqui aluno. Esse o está definindo o aluno. Então aluno substantivo, gabaritou a prova. Eu tenho aqui o substantivo prova e o artigo definido a. Um aluno gabaritou uma prova. Eu tenho aqui artigo indefinido o substantivo aluno gabaritou uma prova. Então, eu tenho aqui artigo indefinido, prova, substantivo. A criança. Criança, substantivo, artigo definido a. Ganhou um cachorro. Artigo indefinido, cachorro, substantivo. Uma criança ganhou o cachorro. Também vemos aqui o quê? Artigo indefinido e artigo definido, indefinindo um substantivo e outro definindo um substantivo. Nós vamos seguir aqui e veremos aqui algumas distinções, tá, de como usar o artigo definido e o artigo indefinido. Olha aqui, pessoal. Agora nós vamos entender melhor essa história de definir e indefinir. Quando uso o artigo definido e o artigo indefinido? Artigo definido, pessoal, eu só vou usar o artigo definido quando eu estou me referindo a algo que eu já conheço no universo do texto. E o artigo indefinido para algo que eu desconheço no universo do texto. Vamos observar os textos abaixo para que nós entendamos isso. Olha aqui o texto 1. Maria era professora do 2º ano e preparou uma prova muito difícil. Vou parar esse texto por aqui para fazer algumas observações. Aqui eu falei de Maria, que ela era professora do 2º ano. Então eu já conheço Maria. E preparou uma prova.
Eu já falei aqui que ela preparou uma prova. Então eu já falei da prova que ela estava preparando. Agora, olha aqui essa outra frase aqui que se segue. Um aluno gabaritou a prova. Observe que a prova já era conhecida no universo do texto, porque eu já tinha mencionado a prova antes. Por isso que eu estou usando o artigo definido. Eu estou me referindo a algo que já fora mencionado no universo do texto. Agora, eu não havia mencionado aqui anteriormente sobre aluno, por isso que eu estou usando o artigo indefinido. O artigo indefinido é aquele que é usado para algo que eu desconheço no universo do texto. Vamos a um outro exemplo para entendermos melhor. Maria, professora de matemática, ou seja, eu já falei de Maria, preparou uma prova, já falei aqui da prova, muito difícil. Enquanto Maria preparava a prova, observe aqui que eu já usei o quê? Um artigo definido. Por quê? Eu já havia mencionado a prova anteriormente. Ela já era conhecida aqui no contexto. Paulo, aluno dedicado, estudava muito. Então aqui agora eu falei de Paulo. O aluno gabaritou a prova. Observe que esse aluno aqui é um substantivo que está se referindo a quê? Ao Paulo, que já fora mencionado antes no texto. Então, por isso eu estou usando o artigo definido. Gabaritou a prova. Essa prova, ela já foi mencionada antes aqui no texto, por isso que eu estou usando o artigo definido a. Dessa forma, a gente entende melhor esse conceito de artigo definido e indefinido. Ou seja, o definido sendo usado para algo que eu já conheço no universo do texto e o artigo indefinido para algo que eu desconheço no universo do texto. Vamos passar agora, pessoal, a mais alguns exemplos aqui para a gente observar e tecer alguns comentários sobre o uso do artigo aqui nos textos. Olhem só, as meninas são doentes. Eu tenho aqui o substantivo meninas e antes aqui esse artigo as aqui me referindo às meninas, definindo as meninas. São doentes. Naturalmente, aqui eu tenho uma frase isolada, mas se estivesse dentro de um texto, essas meninas já teriam sido citadas anteriormente. Observe aqui que doentes está atribuindo uma qualidade ao substantivo meninas. Por isso, doentes aqui, pessoal, é um adjetivo que nós já vimos anteriormente. Agora, olha essa outra frase. Os doentes foram levados ao hospital. Eu coloquei essa frase aqui justamente para chamar a atenção que, a partir do momento que eu tenho aqui o artigo os, a palavrinha que vem depois dele, como eu já citei no início desta aula, é um substantivo. Então, doentes aqui não é adjetivo, e sim um substantivo, que está sendo determinado pelo artigo definido os. Os meninos são estudiosos. Eu tenho aqui o artigo os, definindo aqui o substantivo meninos, e tenho aqui estudiosos como um adjetivo que está qualificando o substantivo meninos. Porém, agora vejamos, os estudiosos passaram na prova. Se aqui eu tenho um artigo,
Esse artigo está definindo a próxima palavrinha, estudiosos. Logo, estudiosos aqui é um substantivo, enquanto em cima é um adjetivo. Os alunos amanhecem estudando. Artigo definido os, substantivo alunos, e aqui o verbo amanhecer. Agora, olha a outra frase. O amanhecer é lindo. Eu tenho aqui um artigo definido o. Então, eu já sei que essa palavrinha que vem depois é um substantivo. Então, nós vemos aqui, ó, que originalmente amanhecer é verbo. Mas se eu tenho um artigo antes, esse artigo vai sempre substantivar a palavra. Ou seja, independente da classe gramatical que essa palavra é, na maioria dos casos, o que acontece? Se vier um artigo definido ou indefinido antes, essa palavrinha será um substantivo. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui umas observações, mas não se preocupem muito, porque nós veremos ainda pronome, nós veremos ainda preposição e também veremos o numeral. Mas é importante que eu faça essa observação para vocês nesse momento. Essas palavrinhas aqui, o, os, a, as, o a, um e uma, podem ser outras classes gramaticais que não artigo. Eu vou citar aqui exemplo em que o, os, a e as podem ser pronome. Ele pegou o sapato e o colocou na caixa. Nós veremos posteriormente, quando estudarmos pronome, que o pronome é uma palavra que acompanha ou substitui o nome. Então, olha essa frase. Ele pegou o sapato e colocou o sapato na caixa. Mas, em vez de repetir o sapato, eu coloquei aqui o colocou na caixa. Esse o aqui é um pronome porque está substituindo a palavra sapato. Então, pessoal, esse o não é artigo. Ele colheu as flores e as levou. Aqui eu tenho o artigo as definindo flores. E as levou. Olha só como ficaria. E levou as flores. Esse as aqui está substituindo as flores. Por isso não é artigo e é pronome. O a também, pessoal, pode ser uma preposição. Ele deu o caderno a ela. Observe que esse o, ele está definindo, sim, o substantivo caderno. Agora, a ela, esse a não está definindo aqui nenhum substantivo. Esse a está aqui por quê? Porque quem dar alguma coisa a alguém. Então, esse a aqui é uma preposição. No que tange, pessoal, a esses dois tópicos aqui, deixa eu fazer aqui uma observação para vocês, tá? Com relação a esses dois aqui, para que vocês não confundam nunca o artigo com pronome e preposição. Pessoal, pronome e preposição nós vamos estudar posteriormente aqui, dando continuidade ao nosso estudo de classes gramaticais. Mas eu quero dar uma dica valiosa aqui para que vocês não confundam. Observe aqui essa frase aqui, ó. Os sapatos estão sujos. Se eu quero saber se essa palavrinha aqui é artigo e está definindo um substantivo, o que eu faço? Eu pego o artigo e a palavrinha
que supostamente ele está definindo. E tento fazer qualquer outra frase iniciando por essas palavrinhas aqui, o artigo e a palavra que vem depois dele. Então, por exemplo, qualquer uma. Os sapatos são bonitos. Eu vejo que eu consigo fazer qualquer frase que eu quiser com essas duas palavrinhas. Isso significa que o artigo está sim definindo aqui um substantivo. Observe essa frase aqui. Ele pegou o sapato e o colocou na caixa. Se eu pegar aqui o sapato, eu posso escrever: o sapato é bonito, o sapato está sujo. Eu consigo fazer qualquer frase iniciando por esse conjunto aqui, o artigo e o substantivo que ele está definindo. Agora observem aqui, o colocou. Se eu pegar aqui o colocou, essa palavrinha que eu quero ver se é artigo e a próxima que eu quero ver se é substantivo que está sendo definido pelo artigo, eu escrevo aqui: o colocou é bonito. Totalmente inviável a construção dessa frase. Então eu já sei que isso aqui não é um substantivo e isso aqui não é um artigo. Olha o próximo exemplo. Ele colheu as flores e as levou. Eu posso pegar as flores e começo qualquer frase que eu quiser. As flores são bonitas, as flores estão florescendo. Agora, se eu pego as levou, eu não consigo começar nenhuma frase com as levou. Então eu já sei que as não é artigo e levou não é substantivo que está sendo determinado pelo artigo as. Olha aqui a próxima frase. Ele deu o caderno a ela. O caderno. Vamos pegar aqui e tentar fazer qualquer frase com o caderno. O caderno é bonito, o caderno está todo preenchido. Perfeito, eu consigo fazer qualquer frase que vier na minha cabeça iniciando com o caderno. Agora vamos pegar aqui a ela. A ela é bonita. Eu já vi que eu não consigo fazer essa frase, então eu já sei que esse ela não é um substantivo e esse a também não é um artigo. Essa é a dica importante que eu dou para vocês, para quando vocês quiserem verificar se esse o, as, a e as e uma, uns e umas é artigo ou não. Agora eu coloquei uma outra observação aqui, que um e o uma também pode ser um numeral. Olha aqui, pessoal, o time vendeu um jogador. Essa frase aqui, a princípio, ela dá um sentido aqui de ambiguidade, ou seja, o time vendeu um jogador no sentido de qualquer jogador, ou o time vendeu um jogador no sentido de numeral, apenas um jogador. Nesse caso aqui, pessoal, um jogador é artigo. Por quê, pessoal? Porque se a pessoa que escreveu a frase quisesse dar ideia de numeral, ele teria que fazer o seguinte: o time vendeu apenas um jogador. Aí eu saberia que esse um aqui é um numeral. Ele colheu uma flor. Nesse caso aqui, esse uma é artigo, ou seja, está indefinindo a flor. Ele colheu uma flor. Agora, ele colheu só uma flor, esse só aqui que vem antes, está fazendo com que esse uma aqui seja um numeral. Então, pessoal, com relação a artigo, isso é o que vocês precisam levar, tá, para o concurso de vocês. Até a próxima aula.